Acho que o stock option é super importante, né? Então, você vê uma diferença, né? Pega uma empresa hoje que é um unicórnio e que tem um bom salário, mas na verdade é muito pesado no stock option. Agora você compara com uma grande instituição financeira, com executivos que ganham um salário muito bom e um bônus maior ainda com base em goals de criação de produto. Você percebe a diferença que faz o fato de alguém ter dono ou ser dono de algo maior, e aí a dedicação e os interesses são totalmente diferentes do executivo daquele banco que... Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pietro, sócio da Fisher Venture Builder, e esse é mais um episódio do Venture, o podcast onde a gente se propõe a contar um pouco da evolução do empreendedorismo digital no Brasil e do ecossistema de startups. Nessa segunda temporada, a gente está aprofundando em alguns temas mais específicos, e o de hoje é ambiente jurídico. Surpreendentemente, o episódio foi muito divertido, muito leve, e a gente contou com a participação do Guilherme Potenza, do BZCP, e do Bruno Baldutini, do Pinheiro Neto, e a gente abordou tudo. Surgimento de fintechs, evolução da regulação ao longo do tempo, maturidade do ambiente jurídico, maturidade dos empreendedores, maturidade dos investidores, marco legal das startups. Foi num ambiente super descontraído, um bate-papo, mas que foi uma aula sobre a evolução do ecossistema no Brasil, em termos de regulação e em termos contratuais. Antes de começar, queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Minimal e a Verone, por estarem com a gente nessa temporada. Todos os episódios você confere lá no Venture, no site da Snack, snack.co, no YouTube, no Instagram, em todas as nossas plataformas. E o episódio de hoje está muito bom e surpreendentemente divertido. Espero que gostem. Pessoal, esse é mais um episódio do Venture. Hoje a gente vai falar sobre ambiente jurídico aqui para startups. A gente está com duas feras aqui do mercado, pessoal que sabe muito. A gente não vai falar sobre, a gente vai deixar eles falarem. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. E hoje, Bruno Baldutini, Guilherme Potenza, muito obrigado por virem. A gente está muito feliz com vocês aqui. Obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui com vocês aí, é uma honra aqui dividir com o Potenza aqui a mesa para ter um papo sobre esse mercado jurídico aqui. Boa, super obrigado, Pietro, Daniel. É muito legal estar hoje no Venture com vocês e trocar umas boas ideias aqui com o Bruno Baldutini. Modesto, né? Acho que é o principal advogado, é o cara que unlock as fintechs no Brasil. Então, sim, todos devemos muito a ele. Então, muito bacana estar junto nessa mesa. Boa. Cara, para começar, conta assim pra gente um pouco da história de vocês, como vocês chegaram até esse momento de serem advogados muito focados em startups aqui no Brasil. Quer começar? Bom, posso começar. Eu cubro esse mercado há 10 anos, né? Então eu por razões não atreladas à tecnologia, eu fui fazer o meu mestrado em Direito em Stanford. Muito mais porque eu tinha ido visitar quando eu era mais jovem. Eu morei em San Diego uma época, tive uma namorada americana e a gente falou, vamos visitar lá São Francisco, tem uma amiga do meu pai que mora lá. A gente foi visitar. Quando eu entrei em Stanford, eu falei, nossa, que lugar mágico, eu quero estudar aqui. Não sei, dei um clique, falei, vou estudar aqui. E aí... advogado empresarial, em geral, tende a passar por essa carreira que você trabalha um pouco, faz um break de um ano para fazer o teu mestrado lá fora e depois você trabalha também por um ano em algum escritório estrangeiro, 2 anos, e você volta para o Brasil e retoma a sua carreira. E aí eu falei, bom, no meu break eu vou tentar aplicar para Stanford. E aí eu comecei a conhecer todos os ex-alunos e tal. Eu falei, você não quer mandar um e-mail para mim? Você não quer mandar um e-mail? Eu fui lá visitar e aí o pessoal falou, bom, é melhor deixar esse cara entrar porque ele tá meio obcecado por essa escola. Aí quando eu cheguei lá, aí eu conheci um mundo que pra mim era absolutamente inexistente. Tinha gente que eu falava, olha, eu vou fazer meu mestrado lá na Califórnia, em Stanford. Você vai surfar lá? Eu falava, mas nem sei se tem surf lá naquela região. Mais pro sul tem, mas lá, não sei, desconheço, mas era um pouco fora do mapa para nós aqui do Brasil, né? Do Vale do Silício, o que era e tal. Hoje tem um baita hype, todo mundo fala de Venture Capital, startups, mas ainda... Isso, mais ou menos? Foi em 2012. Não tinha. Eu já tinha feito coisas, eu nunca tinha ouvido falar de Venture Capital. Acho que era alocado dentro de Private Equity, M&A. E aí quando você tá lá, eles inundam você. Tudo que você estuda, até no jurídico, Google, Facebook, Cisco, são todos os cases são atrelados à tecnologia. E aí tinha muita gente, na época, cursando MBA, brasileiros, e eu falei, poxa, eles estão enxergando alguma coisa que nós, advogados, em geral, a gente fica mais na parte técnica, e eles estão enxergando alguma coisa.
E aí, na época, eu falei, bom, vou fazer como todo advogado, para Nova York fazer mercado de capitais. Eu falei, pera, porque... E eu tinha lido um livro, Outliers, e eles contavam a história de um escritório, e o Flom, eles faziam algo que ninguém queria fazer, que era mercado de capitais. Eu falei, poxa, se esse negócio de Venture Capital Startups depois pegar... Se eu vou ter feito uma aposta, depois se der errado eu viro um advogado de M&A, né? Agora, se der certo e esse ecossistema crescer, eu vou estar bem posicionado. E aí eu decidi buscar uma vaga lá no Vale do Silício, no escritório que fazia só isso. Eu fui trabalhar no Fenwick & West, que era um escritório que atendia na época o Facebook. E aí eu fui para a equipe que fazia M&A, Venture-Backed M&A, e aí me deixavam também fazer uns deals de Venture Capital. E aí, na época, eu conheci lá o pessoal do Peixe Urbano, que tinha o Júlio Vasconcelos, que hoje é um bom amigo. E aí, na época, eu trabalhei com ele na venda do Peixe Urbano, eles iam fazer pro Groupon, depois venderam pra Baidu. E aí, quando eu voltei pro Brasil, o Júlio falou, cara, eu vou começar um fundo que chama Canary. E vai ser super bacana, tal. Você não quer depois que a gente apresente as startups, e aí uma coisa puxa a outra. O pessoal que tava voltando, montando coisa. Os corporates começaram a fazer coisa. Aí eu conheci o CK, por exemplo, lá da Qualcomm, num deal da Ingresse, lá atrás, que a Ambev tava investindo. Então, aí eu conheci o Gabriel Benarroz da Ingresse, e aí que ele conhecia todo mundo, e é uma pequena máfia, né? Depois que acho que você começa a trabalhar com as pessoas e entra, fica super interessante. Aí eu comecei a me dedicar mais a isso à noite. Então eu brincava que de dia eu tocava os M&As de empresas tradicionais e à noite, final de semana, eu trabalhava para as startups. E eu sou... Cara, eu me planejo com uma certa antecedência nas coisas, tá? Tem gente que se irrita, tem gente que gosta. Se me deixar jogando nessa posição, eu jogo bem, porque eu planejo os próximos 10 anos. Aí, quando eu tava nos Estados Unidos, eu comecei a escrever artigos sobre Venture Capital, com material que eu tinha lá, as experiências, e eu não fui publicando, fui guardando. E aí, quando eu voltei, eu soltava a cada 3, 6 meses, pra meio que ficar sempre ali, né? Sempre em evidência. Eu falei, vou fazer uma estratégia de branding e tal. E aí, eu dei muita sorte, porque eu peguei o ecossistema exatamente na subida, né? E aí, enfim, um indica o outro. Quando você entra no ecossistema, é algo que teu nome vai viral, né? Aí você começa a pega muito flow, muita experiência. Quem fez o último? E aí, enfim, long story short, eu depois acabei cruzando muito com concorrentes que eu admirava. O Eduardo Zilberberg, o Pedro Chueri e o Sérgio Bronstein era meu sócio. E a gente, ao longo da pandemia, enfim, quando chegou no final da pandemia, eu pensei muito na vida e eu falei, se a gente fosse morrer amanhã, o que eu gostaria de ter feito? Putz, abrir um escritório mais focado em empresas de tecnologia, esse transacional. E aí há um pouquinho mais de um ano, a gente começou o Bronstein, Zilberberg, Chueri, Potenza Advogados. A gente saiu de 20 pessoas para quase 80 em um ano, fizemos mais de 200 operações, desde M&A menores até M&As de bilhão, várias rodadas de investimento. E, enfim, toda essa experiência foi muito legal, porque hoje eu consigo, pelo menos eu tive um gostinho do que é empreender. Então, sobe o site, derruba o site, não sei o quê, caramba, ferrou. Então, assim, a gente passou por umas experiências que eu ganhei chumaços de fio branco, eu não tinha, é verdade, essa barba, tudo. Mas hoje eu acho que eu consigo entender levemente, tá? Das dores dos nossos clientes. Então, rapidamente, assim que eu vim parar aqui, tá? Bruno. Bom, aqui vou deixar o disclaimer para quem estiver ouvindo, né? Que a minha história não é tão emocionante assim. Eu preciso falar, né? Porque realmente, né, eu comecei há 31 anos atrás, startup e fintech não era um conceito existente, né? E a minha área de atuação, quando eu entrei no escritório, eu era estagiário, fui trabalhar com um cara chamado Antônio Mendes e o meu passado era Mastercard. Então eu entrei no escritório, na época era a Clemência Walter, sócia gestora, né? Ela olhou, era espanhola, falou, não, cartão de crédito? Então você tem área bancária. Então foi assim a minha escolha. Então você vê como as coisas são, né? Totalmente. Aí eu comecei a trabalhar, então, com alguns advogados, inclusive o Rafael Decunto, né? Sim, que você mencionou, como estagiário do grupo e, obviamente, focava muito nessa questão bancária. Então, eram os grandes bancos, tiveram uma série de M&As em banco, porque, de novo, né, o Brasil não é para qualquer um. Então, você teve vários... Eu ajudei a criar, sei lá,
a entrada de uns 12, 15 bancos estrangeiros durante a minha carreira no começo e fizemos dos 15 que bancos entraram, eu fiz 14 M&As que eles saíram, né? Porque não dava assim, era muito difícil o Brasil, plano econômico, inflação, tudo que você pode imaginar, né? Então foi muito legal, mas sempre muito focado nisso. E o resultado desse movimento e uma opção de governo foi, não, nós temos que ter um sistema financeiro com bancos muito sólidos, porque se você tem hiperinflação, economia, né, irregular, a gente tem que ter bancos super capitalizados. Então, naturalmente, o governo brasileiro, né, o próprio Banco Central adotou essa postura. E isso, naturalmente, fez uma concentração. Né? E aí os 15 bancos que entraram aqui, os 14 que saíram, eles foram comprados pelos grandes bancos, que era o que conseguia ser feito. E aí isso fez com que toda a parte de crédito ficasse mais concentrada, mas toda a parte de pagamentos também. Então, você tinha, na época, né, o alegado duopólio, né, que você tinha os bancos... os grandes bancos com uma bandeira, outros bancos com outra bandeira, que faziam a emissão do cartão, credenciamento, tudo fechado. E aí começa um pouco o Banco Central a olhar esse mercado e falar, puxa, a gente tem que abrir esse mercado, como abre o mercado, temos que criar alguma coisa. E aí o Banco Central conseguiu, no Congresso, uma autorização legislativa para regular meios de pagamento. E a lógica foi, puxa, eu vou criar competição no meio de pagamento, que é uma entrada mais fácil, e chegou nesse momento, a tecnologia que começava a existir fazia um pouco de diferença. Então, acho que é um conjunto de coisas. Aí o próprio Banco Central fez o famoso depara das regras bancárias para a regra de pagamento. Como a gente já mexia muito com bancário e tinha uma boa penetração nesse mercado, a gente acabou entrando muito rápido na área de pagamentos. Falou, puxa, vamos ajudar esse mercado. E aí que surgem aí os clientes mais tradicionais, um PagSeguro entrando, né? Começa a entrar devagarzinho. E aí, junto com isso, a gente começa a ter um movimento dos VCs, né? Que é aí que eu começo a entrar nesse mercado, no mundo de peer-to-peer lending. Então, nos Estados Unidos, começava as estruturas de VC investindo nesses peer-to-peer lending, e a gente começou a ter investidores estrangeiros vindo para o Brasil e falar, eu quero fazer peer-to-peer lending. Eu falo, não, com o maior prazer, se você quer emprestar, eu vou apresentar o Marião, que é meu sócio criminalista, vamos fazer um processo. Né? Porque no Brasil, não precisa você emprestar, você vai entrando. Então, o maior prazer, a gente pode fazer aqui. O Jorge da Bihub falou exatamente isso. Quando eu fui montar a Biv, eu falei pro Bruno, não quero ser preso, mas eu quero fazer peer-to-peer lending como eu faço. E aí, olhando esses modelos internacionais, como é que a gente faz? A gente, de novo, usando regra bancária. Então, por isso que o meu background bancário acho que foi importante, né? Fala, olha, não dá para você emprestar, mas tem uma série de soluções e regras bancárias que você consegue economicamente ficar com risco, mas quem empresta não é você. E aí a gente teve um caso, teve vários, né? Mas teve o pessoal da Rebel, né? Que hoje chama Rebel, mas na época o Rafael Pereira que veio com a Enova, né? E eles vieram para o Brasil. A gente montou esse modelo e ele testou, só que a diferença é que esse modelo já usava tecnologia na concessão de crédito. Então o cara abriu o appzinho, o próprio appzinho já fazia análise, em alguns segundos ele aprovava ou não, né? E ele fez um primeiro teste, né? Essa operação no Brasil, trouxe $500 mil, até lembro o valor. E ele falou, vou tentar aqui com essa estrutura que você montou, volto daqui a pouco. Passado uma semana ele liga e fala, cara, tô impressionado. Já foi. Os 500 mil já foram, né? Então, assim, e o que significa para mim é que o brasileiro, ele é muito fácil em tecnologia. Comparado com o americano médio, eu demoraria uns 6 semanas para desembolsar isso aqui. No Brasil, em 6 dias o negócio foi. Que ano foi isso? Né? Isso aqui foi 2014, né? E aí eu falei, puxa, e aí como é que foi? Olha, a gente emprestou, usando o celular, né? Porque eu vejo pelo GPS, para o Brasil todo com a mesma cobertura do Itaú do Bradesco. Só que não tem uma agência bancária. Aí eu falei, rapaz, esse negócio de tecnologia é importante. E aí eu falei, tá, legal, só que esse cara aqui vai escalar, porque eu comecei a ver os VCs, eles colocavam muito dinheiro. Então você tinha muita vontade de VC colocar dinheiro, e aí com as taxas brasileiras de juros, né, que são pornográficas, o cara tinha um retorno fenomenal. E aí eu pensei comigo, puxa, será que eu vou ter a carreira meteórica no Pira Neto, né? Vou cair, meteoro cai, né? Eu falei, esse negócio vai crescer, como é que o Banco Central vai reagir? Né? E um pouquinho antes teve um caso de uma pessoa que tentou fazer um peer-to-peer lending e que deu muito errado, o cara teve processo criminal e tudo. Eu falei, vamos levar no Banco Central porque eu tô começando a ficar com insônia, vamos levar isso aqui. Daí a gente foi para o Banco Central para mostrar esse modelo usando tecnologia e crédito. E aí nessa reunião do Banco Central, acho que tinha umas 30 pessoas, sem brincadeira. Todos os departamentos do Banco Central, né? E o cara da Enova, assim, gelado, né? Tenso, né? Para contar. Eu falei, não, calma, vamos explicar. E aí a gente explicou a estrutura e acabou a história. O pessoal de normas do Banco Central falou, sabe uma coisa? Gostei desse negócio. Podemos acompanhar vocês? A gente entende que vocês estão fazendo, está em ordem, tem um banco aqui, mas eu queria realmente acompanhar vocês o que vocês estão fazendo. Tudo bem? Tudo bem. Porque a gente está olhando a questão da tecnologia para criar competição. Falei, tá vendo? Esse negócio de tecnologia, esse bicho é bom. Eu vou grudar nesse negócio aqui porque eu acho que vai ser bom.
E aí, saindo dessa reunião, teve o Jorge Vargas, né? Que é um estagiário, era meu estagiário, né? E falou, olha, eu tenho um sonho, quero montar aqui uma startup, só que nesse modelo aí, só que peer-to-peer lending. Nesse mesmo modelo, mas eu quero fazer o meu negócio. E eu quero te contratar. Falei, que legal, Jorge, só que eu não tenho dinheiro, sou estagiário, ganho uma mixaria, né? Então, como é que eu vou fazer? Falei, putz, daí a gente falou, tá bom, Jorge, começa a trabalhar de graça aqui, a gente pega essas horas que a gente vai gastar para você, a gente monta aqui num copo e se você fizer alguma captação, vamos combinar um percentual do que você captar, você me paga as horas que eu gastei. Vamos tentar, se der certo, não deu certo. E aí que nasce o nosso, sem querer, né? O programa de aceleração do escritório. E aí, o engraçado é que esse modelo chamou muita atenção, o Jorge começou a crescer muito, começaram a ver interessados em colocar, então aí você começa a ter muito mais contato com o VC, falando, mas pode fazer o que vocês estão fazendo no Brasil? E aí, o negócio foi evoluindo com o tempo, e aí o próprio Banco Central chamou, aí já tinham várias fintechs nesse modelo, né? Usando sempre tecnologia, e falou, olha, o que vocês acham de a gente montar uma regra específica para um banco super leve, usando esse modelo de vocês? Vocês acham? Pô, legal. Daí, as startups e a gente ajudou a escrever uma resolução que hoje é a resolução das SCDs e SCPs. Nesse momento, quando você regulou esse assunto, teve várias dessas startups já estavam no programa, teve uma entrada massiva de VC. E aí, interessante, você tinha VC, mas você tinha um player que não é tipicamente um VC, ele até tem uma divisão de VC, que é um Goldman Sachs da vida ou Morgan Stanley, que entrariam comprando os créditos, né, que são gerados com tecnologia, com, em tese, um default rate menor, e o que gerou esse ecossistema. E aí, feito tudo isso, o próprio Banco Central falou, olha, a gente quer gerar competição no mercado de pagamentos e no mercado de crédito usando a tecnologia. E aí, como eu já estava nesses dois mercados e ao mesmo tempo com muita relação com os VCs, o negócio explodiu, né? E aí minha participação realmente foi através do programa de aceleração, que foi muito legal, que a gente criou novas ideias e criou novas regras, mas também clientes tradicionais. Nubank veio conversar com a gente, aí vem PagSeguro, Stone, esses mais tradicionais. Então a gente conseguiu achar um equilíbrio, né, de correr todo o risco, não ganhar nenhum dinheiro no plano de aceleração e ter os clientes tradicionais que conseguiam manter essa equação. E aí um pouco essa história foi evoluindo até hoje, como hoje esse programa tem 40 e tantas empresas, enfim. E a gente tem uma boa penetração nesse mercado e ao mesmo tempo a gente acabou virando um hub de conversa com os VCs. Então os VCs vêm falar com a gente e falam, olha, o que vocês têm no programa aí? O que vocês acham dessa empresa? Então a gente acabou meio que criando relação e a gente acaba pegando, às vezes, até os dois lados na operação. A gente ajuda a investida e ajuda o VC, faz um Chinese Wall, né? A gente tem todas as estruturas para isso e acaba trabalhando. Então um pouco essa história aí do... Não tanto emocionante, né, com Potenza, mas... Não, e você contou a sua história de quebra essa história do fintech no Brasil. Foi assim que nasceu o ecossistema de quebra no Brasil, de crédito, meio de pagamento, tudo que a gente está vendo hoje. Então isso vai ser um corte de história das fintechs no Brasil. Mas você trouxe um ponto super importante que acho que dá para até marcar com a história do Potenza. Antes, tem um momento pré a fintechização, então você pô, Júlio, né? Assim, teve o boom do e-commerce, pré 12 aí, que levou ao boom do payments, porque estava engargalando. O duopólio, aqui a gente pode falar, estava engargalando o e-commerce. Tava. E daí, não sei se foi a intenção não, do Bacen, mas ele quer ou não, desregulando, ou na verdade re-regulando, impulsionou payments, que impulsionou o e-commerce. E depois, então, teve acho que um duplo crescimento de fintechs, que acho que os últimos anos do 10 e de e-commerce agora a gente viveu com a pandemia. Vocês sentem bem essas marcações de evolução no ecossistema? Que nem eu narrei, ou tem mais coisa aqui que eu estou perdendo? Eu sinto uma coisa que a gente, acho que nem o Banco Central, ninguém imaginava, né? Que ele criou, no fundo, uma facilidade enorme para você ser um emissor de um cartão de crédito, né? Hoje você não precisa nem autorização para você ter que fazer acordo com a bandeira, boa sorte e tal, mas ok. Se você conseguir fazer acordo com a bandeira, você não precisa ser regulado. Agora as e-wallets precisam ser reguladas para nascer, mas em tese, né? E você tem essa figura da SCD, que é um banquinho super leve, com, imagina, né? R$1 milhão de capital, você consegue montar um banquinho. O que a gente percebeu é que vários desses e-commerce e até empresas que vão entrar no e-commerce falaram assim, puxa, eu tinha um acordo, né, para emitir cartão com o banco tal e ele oferecia para os meus clientes o cartão, a conta tal, mas é horrível, a experiência é horrível, trata meu cliente mal, ele nega o cliente, ele acaba devendo mais do que ele achava, enfim. Então, eu vi essas regras, eu posso montar meu banquinho, eu posso fazer meu próprio cartão. Então, o que eu senti um pouco é que essa regra
não intencional, mas obviamente super bem-vinda, ela atraiu o e-commerce para entrar na área financeira. Coisa que jamais era esperado há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Porque, nossa, banco, imagina, você tá louco, nunca vou entrar. Então, no meu mundo, né, eu consigo ver um pouco essa tendência de trazer serviço financeiro, que era algo exclusivo, para dentro de uma empresa não financeira. Isso que eu ia falar, assim, todo mundo, a gente tem várias startups com as quais a gente trabalha, e falando de forma agnóstica aqui, que querem o seu motor de fintech. Então é como se realmente, assim, todas elas falassem, poxa, ali eu tenho uma forma de monetizar boa parte do que eu faço, então eu vou acoplar aqui um motor de fintech. Acho que, de fato, destravou muita coisa, e tem muita coisa bacana que acho que ainda tá pela frente, e o Banco Central é de fato uma instituição que a gente tem aqui que faz um excelente trabalho. De fato, temos muita sorte, eu acho. Assim. Vocês veem algum outro ente, que nem o Banco Central, mas pró-business, pró-negócio, pró-tecnologia? Ou por enquanto é o Banco Central só liderando isso? Eu acho que minha visão, Banco Central, de fato, sem dúvida, mas, por exemplo, SUSEP. Com a outra presidente, eles abriram o mercado, criaram, por exemplo, um negócio que já existe na área financeira, que é segmentação das seguradoras. Porque a regra antiga era, você tem uma seguradora, você precisa dessa quantidade de dinheiro, tem que ter capacidade financeira. Tá bom, mas se eu faço um tipo de seguro cujo risco não é sistêmico, será que eu não posso abrir uma mini seguradora? E a SUSEP fez essa segmentação, criou o sandbox regulatório. E aí surge uma peer, por exemplo. Então, acho que a SUSEP, ela começou um caminho bom, acho que CVM, né? CVM também. CVM também, Sandbox. Mas eu até esperaria ainda... Eu acho que a gente ainda tem um bom caminho pela frente com relação às demais. Eu, por exemplo, tenho acompanhado muito agora Green Tech, Clean Tech. Né? Eu acho que a gente ainda deve ver eu gostaria muito de ver mais regulamentação para esse mercado. Crédito de carbono, emitir token relacionado a ativos florestais. Acho que isso a gente tem um grande potencial no nosso país. Assim, com quem eu já converso que tem feito isso, não sei se vocês já vão convidar, sei lá, o pessoal do Carbonext, Regreen. É incrível o que eles estão fazendo aí em termos de país e papel pro mundo até. O Brasil tem uma vocação natural para preservar ser o pulmão do mundo, é verdade. Tem um chavão aí, mas é verdade. Então, eu acho que talvez a gente ainda deve ver outras áreas. Educação também, teve muita coisa bacana que aconteceu. A gente tem... E educação, esse acho que é o mais transformacional de todos, assim. O fintech, acho que você bancariza ou dá crédito para gente que não tinha esse acesso. E educação, eu acho que também é um tema que me fascina, porque tem um potencial transformacional para o país enorme. Eu acho que mais uma área que vale mencionar também, uma que a gente aposta, mas obviamente aqui a gente está longe na regulação, que é Health Tech. É uma área que tem muitas dores, né? Tudo que você fala, bom, até experiência pessoal, né? Alguém, né, pode falar bem, né? Não tem. E aí, de fato, a gente começa a ver essas novas empresas, mas ainda falta aqui... Aí tem um gap bastante aqui na regulação. No regulador, que são até 2 reguladores, né? Então, aqui é uma área que, se tivesse um pouco essa consciência, tecnologia nessa área faria bastante diferença. Eu acho que tem vocês citaram um ponto de regulamentação, e acho que às vezes o empreendedor, as pessoas de uma forma geral, veem regulamentação como uma coisa ruim, como uma coisa pesada, como uma coisa... Qual que é a visão de você? Porque assim, o que o Banco Central fez para permitir as fintechs foi uma regulamentação, só que foi uma regulamentação pró-business, pró-tecnologia. Vocês têm visto qual é o nível de maturidade que vocês acham que o nosso ecossistema está em termos de regulação de uma forma geral, seja tanto para setores específicos como fintechs, insurtechs, seja para investimento em startups? Posso falar da parte de investimento um pouquinho. Eu acho que a gente está trabalhando com as regras que foram feitas, por exemplo, no mercado de private equity. Né? Eu lembro o pessoal discutindo aquele contrato de investimento anjo. Eu lembro eu lendo a lei falando assim, não vai dar certo nunca. Assim, se alguém estiver ouvindo e fez a lei, super respeito, pessoal, desculpa. Mas claramente foi feito por alguém que não estava nas trincheiras vendo aquilo que é importante para o investidor e aquilo que é importante para a companhia. Então, se você comparar aquilo com o uso do mútuo conversível, por exemplo, não comparar, mas o SAFE nos Estados Unidos, o que é o SAFE no Brasil? Um AFAC.
É o mais próximo que você tem. É um adiantamento para futuramente de capital. Aí o pessoal, então vamos fazer um contrato de AFAC. Eu falei, não dá. Você precisa ter uma cota. Aí você já aparece no contrato social, se a empresa quebra, teu CPF tá lá. E quebrar no Brasil não é uma tarefa simples, porque, enfim, né, Aí a gente entra num outro ponto que eu posso puxar, que a gente pode falar sobre isso com o Bruno, que agora a gente está passando por um inverno no nosso ecossistema. Passei essas últimas 2 semanas me especializando em direito falimentar. Eu sou o cara que faz deal, tá? Eu faço as transações. E aí eu tive várias ligações e discussões sobre falimentar, recuperação judicial, extrajudicial. E uma das perguntas foi, se essa empresa quebra e não paga R$1 de dívida trabalhista ou até dívida fiscal, essa dívida vai subir para os fundadores, vai subir para o fundo, essa conta sobe? Isso, se a empresa é limitada ou SA, né? Tem derivados... Teoricamente, né, para quem estudou direito, a responsabilidade dela é limitada em ambas. Uma até tem um nome, responsabilidade. Então, assim, mas a desconsideração da personalidade jurídica é um instituto que não é aplicado da forma mais correta por algumas cortes. Né? E aí a grande discussão seria viável fazer uma reforma para que a gente protegesse mais e não visse, acho que o investidor que de boa fé está incentivando. Teve inovação. A gente acabou de falar todas as inovações que estão acontecendo e como isso move o país. A gente não pode colocar uma peixe de que é um aventureiro ou de que está lá extraindo, enfim, explorando pessoas, porque não é. Na verdade, está gerando empregos, está gerando receita para o fisco, porque todo mundo paga imposto. Eu acho que é uma indústria que eu vejo que todo mundo realmente faz as coisas by the book, tá? Então você pega aquele empresário raiz do século passado, que fazia caixa 2, não pagava imposto, etc. Depois eu posso falar aqui, né, pessoal? Não sei, vocês inspiraram fundo aqui, cara. Peraí, eu falei de década de 80, vai. Mas hoje em dia não. Realmente, eles perguntam como eu faço para estar empacotado para ser vendido daqui a 10 anos ao final do meu ciclo. E a gente vai falar B, C, D. O pessoal tende a seguir. Os fundos são rigorosos. Então é uma indústria que de fato trabalha de acordo com as regras. E aí o grande ponto que a gente deveria pautar em termos de políticas públicas é como a gente pode dar a segurança jurídica para que o investidor se sinta confortável. Esse fato para quem fez direito, né, a lógica é desconsiderar a personalidade jurídica significa eu não considero a empresa como uma entidade própria, como se ela não existisse, e vou atrás dos sócios. Que é uma exceção da exceção, é quando você tem fraude, então existe, mas é uma exceção, é raríssimo acontecer. E eu lembro que eu era estagiário ainda no escritório e teve um caso, e esse é real, né, tava um dos sócios do escritório dirigindo para a praia, o carro dele, foi parado pela polícia. Pois não? Estava andando rápido? Não. O senhor tem que deixar o seu carro aqui. Falei, como assim? Seu carro foi apreendido. Apreendido? Por dívida trabalhista. Dívida trabalhista? Eu só tenho 2 caseiros, nunca estão comigo até hoje. A gente fazia isso muito para os estrangeiros. A gente era procurador de sócio estrangeiro de uma limitada. Que, por algum motivo, o cara deixou o negócio quebrar. E aí o juiz de trabalhista falou, tá bom, vamos ver aqui quem é o responsável, e foi atrás. E aí eu voltei pro meu sócio trabalhista, o sócio trabalhista, e falei, escuta, mas eu aprendi na faculdade, né, que o negócio da responsabilidade ilimitada não existe, é só se for banco e tal. Ele falou, então, mas no mundo trabalhista existe um conceito, que é um princípio, que é o trabalhador não pode correr o risco do negócio. Eu falei, mas nos Estados Unidos, se a empresa quebra, também fica vendo navios. E, aliás, não tem um negócio, né, chamado FGTS, 40% de multa. Você não tem já um negócio ali, né? Não tem isso. Então, mas é que os juízes entendem que não pode correr risco. Então, além de deixar isso... Então, em outras palavras, é uma construção, não é nem uma lei, né, de que o trabalhador não corre o risco do negócio. Não é que tem uma lei. A empresa é responsável... Não está escrito em lugar nenhum, né? Então, acho que aqui também tem um pouco uma coisa mais profunda, né? Que é, olha, aquela lei trabalhista que foi criada nos anos 1940, 45, ela foi uma lei onde você estava protegendo o abuso. Agora, não existe mais isso no Brasil. Então, será que agora já não está prejudicando o Brasil? E tem a ver um pouco com o tema. Por que tudo é feito lá fora, não é feito aqui? É um pouco o resultado disso. Então, falta um pouco uma conscientização aí do judiciário, né? Das consequências que as decisões geram e a falta de visão de mercado, né? Falou, puxa, será que é ruim isso? A gente teve um caso recente que o cara mandou fechar o banco.
por uma questão consumerista. Daí, como assim fechar o banco? Você entende o que significa fechar um banco? E o juiz mandou fechar o banco. Aí corre, Banco Central, liminar, aquela coisa toda. Mas é aquela falta de visão macroeconômica. Então, eu acho que esse é um problema que a gente tem que enfrentar, que é mais profundo que a lei, né? É uma questão de entendimento e a consequência para o país, né? Então, mas e assim, vocês estão falando as questões... Você como empreendedor, né? Eu tô super controlando e arrepiado aqui, porque assim, como empreendedor, assim, é real, assim, no ambiente empreendedor, o pânico nosso é viver essa realidade de ser na rua do seu colega, de ser apreendido. A gente tem diversas pessoas que a gente convive que tiveram o juiz trabalhista acessando a conta pessoal da esposa. Isso são fatos reais de quem vive no ambiente empreendedor convive. Então, esse é o Brasil real que a gente vive no dia a dia, mas apesar dele, a gente quer construir um Brasil melhor. Acho que esse é o que a gente está tentando construir aqui coletivamente. Então, o ponto é, a gente vive um Brasil esquizofrênico em coisas trabalhistas e fiscais, ultra contra negócio, essa é a minha percepção, o Daniel falando, e a gente vive agências e outros momentos e outros agentes, até internacionais, impulsionando o Brasil, que andou agora a pandemia 10 anos em 2. Então, a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte, são duas, assim, voltando à questão que o Gui trouxe, é mais seguro para o investidor a gente ir e fazer estruturas internacionais por causa disso, exatamente esse é o ponto que a gente está falando, e o empreendedor, ele tem que ter consciência, agora do lado do empreendedor, que ele tem que ir para essas estruturas porque o Brasil é esse Brasil e a gente também tem que ter uma visão internacional de negócio da largada. Tá, ótimo ponto. Acho que nivelando os nossos ouvintes, vai. Eu acho que o que o Daniel colocou aqui a gente está falando aqui sobre a estrutura que passou a ser utilizada nos últimos 10, 12 anos, onde boa parte dos unicórnios eles adotam essa estrutura em que você monta uma holding em Cayman, você tem uma entidade intermediária em Delaware, que não é considerada um paraíso fiscal para fins de leis fiscais, e aí você tem a operacional no Brasil. E aí onde você tem toda a governança, recebe os investimentos, é lá em cima na holding de Cayman, onde você monta o Stock Option Plan, onde você faz os documentos da série A, da série B, C, etc. E é lá onde você consolida. E depois os recursos são trazidos para o Brasil, onde você tem a operacional. Tá? Nessa estrutura, considerando que a gente tem, até ali no pitchbook desse final de semana, 1.200 fundos estrangeiros investiram em América Latina, e aí o Brasil pega 70%, 80% disso, nos últimos anos. Então, ou seja, em 2021, desculpe, que acho que foi o pico, né? Ou seja, tem muito fundo estrangeiro e até tem casas brasileiras que também acabaram montando os seus veículos lá fora, até porque os seus LPs, né, os seus cotistas também, às vezes estão baseados lá fora. Então, essas estruturas acabaram, de fato, ganhando muita força ultimamente. Então, além dos benefícios de falar, eu vou usar então um safe que respeita na lei de Cayman, que é parecida com a lei americana, o safe funciona em Cayman, os documentos da National Venture Capital Association funcionam em Cayman. Sim, isso dá muito conforto para o investidor, né? Então, isso, de fato, ele fala, opa, não vou ter uma superfície de contato com o Brasil. Agora, num cenário onde a empresa, ela deixa de pagar as dívidas trabalhistas, eu acho que se você vai partir para desconsideração da personalidade jurídica, desconsiderar Brasil, desconsiderar Delaware, desconsiderar Cayman, aí chegar é muito mais difícil do que se você tivesse uma estrutura toda nacional. Você tem cases do private equity, né, alguns cases lá da década de 90, 2000, onde você teve contaminações que chegaram na gestora. Então é como se os sócios da Fisher depois respondessem pelas dívidas de uma investida da Fisher. Você é sócio da Fisher. Sim. Então você teve casos que são traumáticos, né? E aí quando você tem essa estrutura lá fora, eu acho que chegar lá não seria tão simples, até porque pode ser que esse fundo não tenha ativo no Brasil, ou que você não consiga chegar fazer o link jurídico entre esse fundo que é investidor da empresa A, mas também é da empresa B, mas as duas estão com a sua holding lá fora. Então, de fato, você dificulta, né? Quando você está escolhendo se você é o fundo,
naturalmente você vai ter sabendo de Brasil, né? Sim. Você vai ter preferir a estrutura offshore. E aí eu tava louco pra ouvir também a opinião do Bruno a respeito. Eu acho que tem uma mistura de certas coisas. De fato, o Brasil não se vende bem na área trabalhista, né? Não tem milagre, né? A gente não tem como dizer, não, tranquilo, vem aí. Não dá pra falar isso. Agora, existe também uma realidade que é a grande maioria do investimento vem dos Estados Unidos. E existe até a própria pressão dos advogados americanos, não, vamos fazer nosso negócio, e aí que é uma outra característica, a velocidade dos deals é muito grande, então uma padronização, né, você mencionava isso, né, é muito grande, então, e no Brasil nós não temos essa padronização, né, nós temos variações de modelo, mas nada como nos Estados Unidos, então até é uma questão de praticidade, né, é um mercado muito mais líquido, o dinheiro vem todo de lá, é a pressão do advogado americano, fala, não, confia em mim, e tem de fato um Trust Advisory Relationship lá que você não tem aqui no Brasil, e por fim, de fato, essa padronização, ou seja, velocidade. Eles querem fazer rápido. Então, tudo isso contribui para você ter a estrutura offshore. Né? E aí isso esbarra em algumas coisas que, né, é sempre normal. Lembra que eu falei que existe uma tendência, né, de você começar com uma startup tecnologia e aí fala, putz, agora eu podia emprestar, nossa, eu podia... E aí, quando vem esses casos pra gente, que a empresa vai se tornar uma SCD, você pega os típicos Shareholders Agreement, que é 4 votos, e fala, então, se você fizer isso numa SCD, você faz parte do grupo de controle, e aí sim tem uma lei que você tem responsabilidade ilimitada. Você tá afim? Ou não, a gente não tá afim. E aí, de fato, existe aqui, essa padronização, ela sempre esbarra nesses momentos. E aí sempre é uma situação delicada para a startup, porque ela fala, então, você lembra que a gente falou que ia virar uma SCD? Lembra? Então, vocês toparam, né? Toparam. Então, agora, a gente vai ter que mexer o nosso Shareholders Agreement para tirar poderes de vocês e eu ficar com mais poder para ser o controlador. Então, é um papo sempre difícil. Então, isso também dá muita dor de cabeça, né? Essa padronização excessiva e sem pensar no modelo. Mas a verdade é que, sim, é uma imposição do mercado americano e você tem muito pouco, né? Muita flexibilidade para falar, não, vem pro Brasil, faz aqui que a garantia sou eu. Não vai rolar. Mas né? Tem um momento, porque assim, quando o cara já tá maior, já tá recebendo dinheiro de fundos de fora, ele vai contratar o BZCP, vai contratar o Piano Neto, vocês vão montar estruturas. Mas tem o cara que tá começando que vai levantar com anjos da rede dele aqui no Brasil. O mútuo é de fato a melhor forma que a gente tem hoje para fazer isso? Acho que sim, né? Acho que o mútuo, talvez para esse efeito trabalhista, é o melhor. Porque, de fato, empréstimo você não consegue. Você não consegue. Não consegue ir atrás. É um mútuo, em pior das hipóteses, você perdeu o dinheiro. Então, desculpa, é importante. Investidor, começando, entenda que você está protegido na estrutura de mútuo, porque... Não, e o mútuo acho que você, Marco, falou super bem, e os dois, é um investimento de risco. Então tem muito investidor que, por causa do instrumento que é o mútuo, ele fica cobrando o retorno e às vezes até parcelas mensais da empresa para ter o retorno. Mas no final das contas, é um instrumento que a gente adaptou, que vem do Safe. Não é investimento CDI, pessoal. É muito mais porque, de fato, você anula esse risco. Eu já testei isso, eu já vi o pessoal sendo tirado do polo passivo com o mútuo conversível, mas aí porque essa história é boa. Me ligou um founder e falou, cara, você não sabe, agora congelaram minha conta na XP, Itaú, Bradesco, Nubank, etc. Tô com conta congelada, não consigo pagar a escola das crianças. Eu e mais uns amigos que a gente investiu no startup via mútuo conversível, 50, 100 mil reais. Eu falei, caramba, mas que esquisito, cara, porque não tem muita discussão a respeito disso. Aliás, você deveria entrar na fila de quem cobra. Aí ele, não, então, é que o que aconteceu? O fundador dessa empresa que quebrou entregou os mútuos conversíveis pro advogado dos empregados, dos reclamantes, e falou, ó, eu não tenho dinheiro, mas essa turma tem, e deu. E aí falou, ó, cola aí, junta isso lá no processo trabalhista, e aí vê o que acontece. Cara, o juiz trabalhista olhou e falou, beleza, cita todo mundo. E aí, é aquela história engraçada, chegou na portaria de todo mundo, ninguém recebeu. Ninguém abriu a carta e viu, fui citado, deixou eu contratar um advogado. Ninguém fez isso. E eram 4. E aí congelaram a conta dos 4. Foi péssimo. E aí só deu para reverter isso na segunda instância, porque tinha corrido a revelia na primeira instância. Ou seja, a revelia quando você não se defende. Aí nesse caso deu para reverter, mas não deveria. Naturalmente, assim, hoje não dá pra gente falar que um mútuo conversível... não, isso aqui é o equivalente a você ser sócio. Não é. Você ainda é um credor. E uma coisa que você falou que é importante o mútuo, ele pode cobrar juros, mas como é um investimento, a gente já teve caso, o cara queria cobrar CDI mais tanto. Eu falei, não, veja, não pode. E aí fica a dica, né? Só para todo mundo saber.
cobrar acima da lei de usura é crime, tá? É crime contra a economia popular. Então também tem que lembrar as pessoas, não, fazer um empréstimo vou cobrar 6% ao mês. Você não pode, porque tem uma lei que proíbe você pode fazer mútuo, mas não pode cobrar. Então tem isso também, então cuidado com essa regrinha aí. E tem até a interpretação da lei da usura, qual que é, né? 2 vezes a Selic com base no que o Banco Central falou, que hoje tá bom, viu? Hoje tá valendo. Hoje tá bom, 6 meses atrás eu não falei uma coisa, mas hoje tá valendo 2 vezes Selic. Mas tem só um outro ponto também pra gente não esquecer, ligado a toda a questão trabalhista. A gente tá falando de startups voltando muito. Você tá traumatizado, tô preocupado com você. A gente vai ter que fazer uma conversa, fazer um abraço depois nele. Gato escaldado aqui, mas... Não, que é a questão do SOP, né? O Stock Option Plan. O ecossistema, ele é muito movido, né? A contratação de pessoas pela questão de Stock Option Plan é um conceito que a gente importou dos Estados Unidos. Acho que é ótimo, excepcional, mas a gente tem que entender que a gente importou. E quando a gente importou, a lei trabalhista não tem nenhuma previsão com relação a isso que esbarra na questão tributária. Então tem uma série de adaptações que a gente acabou criando para ela funcionar. Acho que vocês têm uma supervivência disso. Conta-se um pouco assim, o que é adequado, o que de linhas gerais a gente usar como ferramenta, porque é a ferramenta de atração e retenção. Posso começar aqui, Bruno? Vamos lá, alguns sobre isso, tá? Então vamos aproveitar aqui também para políticas públicas. Houve essa discussão no âmbito do marco legal das startups e aí acho que falaram, putz, é um vespeiro. Depois a gente vê. O famoso no Brasil, depois a gente vê. Não dá pra mexer nisso agora. Mas seria importante, de fato, você criar um safe harbor, né? Quando você tá falando com esses fundos estrangeiros, como é que funciona o não tem um safe harbor. Mas... Caramba, hein? Vocês não conseguem nem criar um safe harbor para falar, isso é assim, não é? E aí, com base em vários julgados esparsos, você tem basicamente 3 itens, né? Onerosidade, risco financeiro e voluntariedade. Que o ideal é você respeitar isso. Onerosidade não dá, se você der uma ação, a gente dá uma ação para cada um aqui, eu falo, foi a custo zero, aí quem analisar isso vai entender que foi remuneração. E aí você vai circular isso pela folha, né? Transita pela folha, incidem todos os impostos, encargos trabalhistas, etc. Então esse é o primeiro, né? Em geral, se você está fazendo o seu Stock Option Plan, coloca um strike price, um preço de exercício atrelado ao último valuation, valor de mercado, tá? Risco financeiro, você precisa... Tem várias nuances, mas você precisa também não só pagar, como tomar algum tipo de risco. Ou seja, você tem janelas para exercício. Sim. Então, você sair, eu tenho que exercer em 3 meses, 6 meses, 1 ano. E você, como companhia, não deveria emprestar dinheiro para o teu empregado exercer, teu colaborador exercer, porque se você faz isso, você está tirando a parte do risco financeiro. Já tive essas discussões no âmbito de venda, tá? Eu vou dar dinheiro para todo mundo compra. Fala, não, cara. Liga lá pro teu amigo do banco, pede para ele dar uma linha de crédito para todo mundo, eles pegam dinheiro, exercem, vendem as ações e repagam o banco. A gente teve que fazer já ginásticas assim para tentar anular o risco. E voluntariedade é algo que não é obrigatório. Não é algo, o sindicato determinou que todo mundo tem. Não, eu vou aderir se eu quiser. Eu assino um contrato de opção. Então a gente tem esses 3 tópicos. É um pouco frustrante, porque a gente até hoje, realmente, quando você conversa com o cliente, você fala, e além de tudo, se você fizer tudo isso, pode ser que no momento da venda da empresa, chega a auditoria contábil e financeira, olha os teus planos e fala, ainda assim, tem o risco aqui de materializar um problema fiscal trabalhista. E aí você ainda assim tem que ir lá e recolher todos os encargos. Então, eu acho um pouco frustrante e a gente deveria, como ecossistema, continuar se mobilizando para que num próximo governo a gente consiga um pouco de alguém ajudar a gente a levantar essa bandeira. Acho que o stock option é super importante, né? Então você vê uma diferença, né? Pega uma empresa hoje que é um unicórnio e que tem um bom salário, mas na verdade é muito pesado no stock option.
Agora você compara com uma grande instituição financeira, com executivos que ganham um salário muito bom e um bônus maior ainda com base em goals de criação de produto. Você percebe a diferença que faz o fato de alguém ter dono ou ser dono de algo maior, e aí a dedicação e os interesses são totalmente diferentes do executivo daquele banco que se lançar o produto e dane-se, é uma porcaria, mas se lançar o produto, tá valendo e vai ganhar o bônus dele. Então, o Stock Option Plan, além de você não conseguir pagar de outra forma, né, porque você é uma startup, não tem dinheiro mesmo, né, ele de fato, ele tem uma característica de gerar o engagement absurdo, né? Mas de fato o que o Potenza falou, a gente, na nossa área trabalhista, então você vê que de novo a gente está voltando pro problema na área trabalhista, então no final você pode concluir, quer dizer que a área trabalhista tá... Opa, é ali que tá o problema. Ali, né? Então acho que é o problema, né? E aí de fato a gente teve casos no escritório também que isso gera uma potencial liability, então no M&A você acaba tirando o preço do negócio. Porque o cara fala, olha, tem um risco potencial. Não, mas não vai acontecer. Com base em quê que não vai acontecer? E aí você tem que, de fato, destrói um pouco o valor. E aí, de novo, né, quando você vai começar a sua startup, o Stock Option Plan é a coisa mais importante. Porque, primeiro, é a retenção do talento. E dois, é onde está a tua liability, né? Então você deveria gastar um pouco de tempo. Daí você tem que ligar ou pro Potenza ou pra mim, né? É isso, um dos dois só, hein? Ou a AB, informação institucional. Aqui já jogado no papel propaganda. E aí você liga lá pro Potenza ou pra mim, a gente ajuda a montar um Stock Option Plan. Perfeito. Eu lembro, até hoje, a primeira vez que eu ouvi isso, você não pode dar, porque senão você tem que pagar imposto em cima. Mas não, é paper money, assim, não vale nada. Eu não tenho dinheiro no bolso. E não é que minha empresa vale 100 milhões, eu vendi e eu tô pagando em cima do dinheiro que eu tô colocando no banco. Não é. Mas esse ponto, desculpa, assim, é que você foi preciso, assim, né? A questão de incentivo, né? Alinhamento de incentivo. Aí é a espinha dorsal da companhia crescendo. Eu acho que o instrumento é o SOP. E o que eu até hoje vi, não foi tanto, nos Estados Unidos é muito mais fluido e é quase uma regra, um livro aberto. Né? É isso, assim, de dar... Pode até chegar a dar, pode não dar, e isso ser evolutivo no tempo, não tem. Assim, o fundador monta praticamente como quiser, e tem casos que o cara fazia no papel. E aqui a gente está no extremo oposto dessa situação. Mas é política de Estado. Aqui o empregado, ele é uma pessoa hipossuficiente que deve ser super protegida pelo Estado. Nos Estados Unidos é um contrato, que você pode ser mandado amanhã embora, não tem FGTS... Você não contratou, não está contratado. Se você disse que não vai processar, você não pode processar. Aqui no Brasil você fala, não vou processar, você ainda pode processar, o juiz não pode processar. Ué, mas você acabou de dizer que não ia processar, concordou e pode. Então, por quê? Porque é a visão da hipossuficiência de um Brasil dos anos 45. Ok, mas está na hora de fazer uma mudança, porque isso não condiz mais com a nossa realidade. Né? E você citou, Potenza, o marco legal das startups, e a gente está falando que a gente precisa fazer uma mudança. O marco legal, e a gente ouve as discussões aqui, ele trouxe alguns avanços, mas e aí seria legal vocês contarem um pouco que avanços foram esses e falar também se vocês acham que eles foram avanços muito tímidos para o ecossistema que a gente já tem hoje no Brasil. Eu posso falar, a Potência pode entrar nos detalhes do avanço. Eu acho que uma coisa sem dúvida, acho que o Poit, né, que está por trás disso, ele fez um trabalho na direção certa. Só que quando você tem uma democracia, não é tão simples você vender conceitos, né, de um assunto que também não é de conhecimento do Congresso. Tá? Então, vieram várias idas e vindas e a falta de entendimento da consequência, ou a falta da visão econômica do negócio é absurda. Então, isso gera um monstro que você nunca sabe o que vai sair do outro lado. Então, acho que foi um trabalho bem feito, só que tem que passar pela democracia. E a democracia tem seus defeitos e suas virtudes. E em termos de avanços, eu acho que o que... Você teve avanços que eles impactam um pouco nas operações. Então, por exemplo, facilita a contratação com entes públicos. Eu já vi alguns casos super interessantes que estão sendo embasados no marco legal para você ter um processo que seja mais rápido, mais bem sucedido. Então, você teve avanços interessantes, mas eu vou na linha do Bruno. Eu acho que a gente precisa, talvez, de um estudo feito com um pouco mais de... O estudo foi muito bem feito, eu vi o trabalho inicial, mas queria também... Teve uma força muito grande para incentivar os investidores anjo, e aí você daria alguns benefícios fiscais para as pessoas físicas, como é feito em outros países. E aí isso, enfim, também teve muita discussão a respeito. Eu já, por exemplo, eu não sei, por exemplo, se isso... Desculpa, estou falando de novo, dando minha opinião, mas não sei se isso seria tão necessário.
tá? Poxa, o investidor anjo precisa de um tax break. Não sei. Eu acho que é muito mais importante o stock option, isolar a liability, a gente ter mais segurança jurídica. Isso eu acho que é muito mais importante hoje para o ecossistema. Ter um veículo de investimento, que eu acho que o FIP, ele tem um papel bacana, mas acho que a gente poderia modernizar o FIP. Então a gente poderia olhar de uma forma holística aonde a gente está hoje com problemas na engrenagem, e aí como grupo, o ecossistema se mobiliza e algo que eu escutei na discussão do Marco Legal das Startups é nenhum governo e ninguém do Congresso quer se opor a algo tão legal quanto o nosso ecossistema de inovação e tecnologia. Ninguém quer falar, não, esse governo, esse deputado, esse senador não é contra isso aqui. Ninguém é contra, se você for pensar, né? Eu acho que é muito mais uma questão de discutir aonde a gente quer chegar como nação, como país e os benefícios que isso pode trazer. Eu sinto falta desse tipo de discussão. Acho que o nosso ecossistema ele é muito fechado e a gente fica aqui entre nós, mas falta um pouco desse trânsito em Brasília, por exemplo, né? Que é o que você tem muito com o Banco Central, por exemplo. E aí uma coisa que, se eu tivesse que escolher briga, eu vou um pouco da linha do Potenza. Acho que a área trabalhista é muito mais próxima de você conseguir o convencimento do que, por exemplo, a área tributária. A área tributária tem uma grande desconexão entre o fisco e o que a sociedade precisa. Acho que tem pouquíssima interlocução, é uma postura muito de isolação, de não querer ajudar. Então você liga para o Banco Central, quer mostrar uma ideia, ele pode opinar. Você liga para o fisco e fala, não, manda uma consulta que daqui a 5 anos eu devolvo e você não vai entender o que eu vou responder. Então existe uma grande desconexão na área tributária, que isso também afeta, que é aquela visão, não, mas nós temos aqui que arrecadar dinheiro, não importa a que custo. Puxa, será que essa é a visão correta, né? Então, essa é outra grande falha nossa, né? Do nosso governo, dos governos, né? Porque o fisco, ele mantém esse padrão em qualquer governo, né? Então, essa desconexão é prejudicial ao país, porque, de novo, não todo mundo são bandidos que não querem pagar imposto, não é isso. Acho que tem muita gente honesta que paga imposto, só que ela também precisa ter uma racionalidade nisso, que não tem. Putz, é animal o relato, porque acho que cai no próximo ponto, que é o final de tudo, né? Assim, acho que um ponto assim que todo mundo precisa entender é que quando a gente está criando uma startup, é o berço do mercado de capitais. Tudo isso que a gente está falando, na verdade, a gente acabou criando instrumentos que sofisticados, mas para o berçário de uma companhia que acaba desembocando no M&A ou com muito sucesso no IPO, né? Acho que a beleza é que a gente teve esses casos agora bem frescos. Então, o ponto agora falando um pouco lá do final, da vida do final da jornada, né? Que volta a todos esses temas. Na situação de M&A e de transações, a gente vai ter cada vez mais consolidações. Você acha que também, falando de advogados, falando de processo de due diligence, o ecossistema também começou a ficar mais maduro e mais ágil? Ou todos esses temas eles voltam à mesa e acabam emperrando um pouco alguns deals? Então, minha experiência, tá? Nos deals que envolvem empresas de tecnologia. Obviamente, se você compara com deals de economia real, eles são mais simples em termos de contingência. Você não tem 50, em geral, tá? 50 CNPJs, espaço físico, potencial contaminação de solo, e a lista vai se você estiver falando de ativos de economia real. Agora, você está falando de um ativo, né, de uma empresa de tecnologia, em geral, você tem tributação, pessoas, compliance, propriedade intelectual, você tem de fato alguns cuidados, e eu acho que os vacilos eles se repetem, tem um padrão ali aonde o pessoal deixa a peteca cair, em geral é um pouco mais no começo, antes deles realmente estarem muito mais organizados, e se você é vendido antes de passar, né, um certo prazo, um prazo prescricional de 5 anos e tal, mas se você é vendido antes, aí isso vai ser mais discutido, mas é difícil você carregar, na minha experiência, né? Vai ter uma auditoria? Vai ter ali o uso de PJs? Vai. O desenvolvedor, ele tem a PJ dele e é assim que ele recebe. Ele não aceita. O mercado é muito quente. Se você falar, não, você vai ser seletista, alguns vão topar, outros vão falar, não, eu vou trabalhar lá na Europa agora, remoto, e vou ganhar em euro. Então, é meio que arrebanhar gatos, né? Não é tão simples. Então, você vai ver isso. Tem várias que você fala, tem que pagar a nuvem. Putz, mas eu paguei no meu cartão de crédito pessoal.
Aí, não, sim, porque ninguém não aceita no cartão brasileiro, etc. Enfim, o meu cartão da empresa tem 10 mil reais e a gente precisa pagar 200, eu paguei no pessoal, peguei milhas, umas coisas assim. Empresa grande já. Então você tem N histórias que são complexas. Eu até um caso interessante, eu fiz até com o sócio do Bruno, super gente fina, a gente fez um caso. E aí era pra ser um deal super simples, mas sempre acontece alguma coisa. Por isso que o advogado de M&A, ele tem uma vida interessante. Sempre tem. Aí nessa, eles tinham captado lá atrás com crowdfunding. E aí o crowdfunding tinha feito uma estrutura onde eles montam ali um veículo, uma SPE, então um veículo de aquisição. Umas 60 pessoas tinham entrado, cada um comprando uma cota de 100 mil reais nesse veículo. E aí o veículo tinha ali um mútuo conversível que já seria convertido em ações, porque a empresa ia ser vendida antes de um ciclo de 5 anos. Foi meio rápido, 3 anos. Aí beleza, pô, deu fácil, a gente olha, a gente tava na ponta compradora, então fácil, a gente olha, audita, não tem nenhum problema, negocia o contrato, aí falamos, beleza, agora a gente precisa lidar com o pessoal do crowdfunding. Aí o veículo tinha que reduzir capital, distribuir o mútuo para todo mundo ia converter o mútuo em ações, aí todo mundo ia vender as suas ações. Das 50 pessoas, até que estatisticamente não foi tão ruim, deu problema com 10%. Sempre assim, é um clássico, sempre dá problema. Aí deu problema com 5. Desses 5, um faleceu, um se divorciou e os outros 3 estavam se achando o lobo de Wall Street e queriam mais dinheiro. Porque esse cara que colocou os 100 mil reais, ele vai a reboque, né? Sim. Ele não negocia, ele não fala, olha... esse meu, vocês estão me precificando a 100 mil reais, mas eu quero 300, senão eu não vendo. Lembro do meu avô, para vender lá o sobradinho ali, que ele tinha nos Jardins, a construtora foi comprando todo mundo, ele falou, eu vou sentar em cima disso aqui e vou pedir mais. Eu vou, mas será que não vai dar problema isso aqui? Ele, não, eu falo, mas eles vão comprar em volta. E aí, chegou uma hora, o meu avô roeu a corda, e aí o vizinho não roeu, e aí os caras construíram em volta dele, ficou a casinha ali, e aí os prédios em volta. E eu falei, poxa, não dá pro cara fazer isso aqui, porque a gente vai exercer o drag along. E aí foi o que a gente fez. Isso. Exerceu o direito de arrastar, arrastou todo mundo. Pro senhor que havia falecido, enfim, teve que passar pelo processo de inventário e a gente esperou mais 2 meses. E pelo pessoal que estava se divorciando, a pessoa que estava se divorciando teve que passar também pelo juiz de família e sucessões, 2 meses. Aí a gente conseguiu fechar o deal. Demorou 2 meses por causa de 2 meses. Pra mais. Eu acho até que foi mais, tá? São uns bons 6 meses. Pra fechar, por causa dessas 3, acho que da redução de capital, para o pessoal do crowdfunding, depois essas 5 pessoas serem... Uma, a gente exerceu o drag para 3, e as outras a gente tinha que resolver esse problema. E o comprador, que era o nosso cliente, falou, eu só vou comprar quando tiver 100%. E aí o sócio do Bruno falou, não, poxa, cara, não deixa, a gente resolve e tal. Cara, o cara não quer, ué. 100%. Mas esse é o caso do processo ágil ou o caso do processo devagar? Isso é devagar. Esse é o devagar, mas para dizer, na maioria dos casos, a gente não vai pegar grandes contingências. Isso, se vocês for ver, são detalhes da estrutura da cap table. Não é um grande problema. Sim. A gente tem a discussão, como é que vai fazer com o Stock Option Plan? A gente teve discussões já, quando você vende e você não está no preço ótimo, e você é o gatilho do Liquidation Preference. Isso aí, você tem uma Liquidation Preference que é mais sênior, que New Money é mais sênior que o Old Money, e você tem uma que é todo mundo pro rata. Eu já fiz as duas. Fazer essas contas, você quase senta embaixo da mesa e começa a chorar, porque é difícil você fazer essa planilha do waterfall. Mas a complexidade, eu acho que ela está muito mais aí do que falar, a gente precisa agora, vazou produto químico ali no terreno todo no rio. Como é que faz esse agora? E aí, como é que limpa, entendeu? Então, eu acho que é mais simples, tá? Eu concordo. De fato, o timing não se espera, né? Operação de M&A que demore mais de 2, 3 meses. Sempre, claro, desbarra. E depende também do tamanho. A gente fez a operação da Easy Invest, foi vendida no Bank e tal, e Advent do outro lado. Foram meses e meses de negociação, porque daí é um tamanho muito grande, empresa regulada, tudo bem. Mas, de fato, na média, elas são muito... Agora, tem uma crítica aos advogados, né? Você já viu o advogado empreendedor? O cara que era advogado e virou... Não, né? Por quê? Porque a gente a gente sabe todos os problemas e a gente não consegue largar do problema, né? Então a gente fala, vai dar errado aqui, vai dar errado ali. Então não vou fazer nada, meu Deus, você vai dar tudo errado. E a gente é treinado, né? Erradamente treinado, fala assim, olha, tem problema aqui, tem problema ali. O cara fala, pô, mas só tem problema, então não vou fazer. E aí, por exemplo, a área trabalhista com desenvolvedor, né? Então, vamos ser práticos, né? Aí você tem que pensar um pouco fora da caixa também, né? Para advogado. Quantos casos trabalhistas desenvolvedor tem?
Conheço. Mas por quê? Porque esse desenvolvedor trabalha na China, na Índia, então ele já tem múltiplos empregadores. Então ele não tem a base para dizer que eu era exclusivo desse cara, que é uma dos requisitos. Só que aí você encontra, às vezes, né, os escritórios do outro lado, falam assim, olha, tem 6 PJs que são esses caras aqui, estão trabalhando, a gente fez uma conta, dá R$1 bilhão de contingência. Vamos descontar do preço, só meu, cara. Mas o preço é 200 mil, né? Eu vou ter que te dar uma devolver. Fatos reais, não é hipotético. Daí você fala, mas veja, qual é a realidade disso? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Este mundo de startups, ela é diferente. Ela sempre nasce com PJ, ela sempre tem a propriedade intelectual é impressionante. Tá com o desenvolvedor, não tá com o dono, tá com a empresa, que ele não sabe onde é que tá. É comum. Então, assim, o foco realmente é um pouco nisso. A propriedade intelectual é número 1. Mas você é dono da tecnologia ou não? Onde está? E aí, normalmente, tem uns rolos. Você fala, nossa, como é que eu trago isso aqui para dentro? Como é que você fez isso? Então, tem muito problema aqui. O trabalhista, honestamente, eu vejo assim, lógico, tem que ver, não é um labor intensive, né? Você não tem 5 mil empregados, chão de fábrica. Aí eu concordo com... Mas não é. Então, vamos ser realistas, isso é importante? Não é. Tributário, são empresas novas, né? Não deu tempo de fazer tanta besteira tributária ainda, né? Então... Só algumas. Algumas, né? Mas comparado com o que a gente vê em M&A normal, né? Então, eu acho que falta um pouco essa visão do advogado, falar, tá, mas... Quão realista é isso, né? E aí, isso é um pouco culpa das escolas, dos grandes escritórios, né? De ficar sempre levantando o problema, tá, mas eu fui ensinado pelo meu chefe, tá bom, o problema tá aqui, ele já sabe, ele não te contratou pra você dizer onde tá o problema, ele te contratou pra você achar a solução, né? Não precisa pagar o custo hora do Piero Neto pra dizer isso. Então, acho que esse também é uma falha um pouco dos advogados no outro lado, né? Que falam, não, é um problema, tal. Não, mas vamos lá, vamos colocar no chão quão realista é isso, qual a probabilidade. E aí, de fato, o comprador no M&A de uma empresa é um cara que é risk taker, ele já está acostumado, então ele não é uma empresa de cimento comprando uma outra com... Não estamos falando disso aqui, é outra realidade, né? Mas eu acho importante trazer essa visão de que hoje empreender virou uma hype. A gente começou a sair... Empreendedor começou a sair muito em notícia, grandes rodadas de investimento, e a gente fala muito aqui, tem uma grande diferença entre você estar numa startup e você estar com o seu nome no cap table de uma startup fundando o negócio. Então a gente daqui a pouco tá estourando o tempo que eu vi o pessoal ali me avisando. Eu queria começar a partir para algumas coisas finais, assim, o que vocês dão de recomendação para quem tá começando hoje, do tipo, cara, assim, não economiza aqui, não economiza ali, tem risco fazer tal coisa, tem risco aquilo, porque tem um monte de gente querendo empreender nesse momento que tá ouvindo a gente indo para esse momento e que eu acho que não tem a real percepção do risco pessoa física, não é do tipo, porra, perdi o dinheiro dos meus investidores, não. O seu patrimônio, pessoa física, também está em jogo quando você coloca o seu nome num cap table. O que vocês podem falar, assim, para esses potenciais empreendedores? Acho que tem uma coisa que o potencial, vamos concordar, contrate um advogado. Agora, a parte da brincadeira feita é o seguinte, uma coisa que a gente constatou nesse programa de aceleração, né? Como esses caras vêm pra gente muito, muito novinhos, ou seja, só com uma ideia, ou com uma ideia torta que a gente arruma, quando o VC olha, o fato de a gente ter entrado desde o começo, ele gera uma vontade de investir muito mais rápida ou muito menor preocupação. Então isso significa o que nessa experiência empírica? É que, de fato, se você montar a sua estrutura bem feita, um bom stock option plan, uma boa estrutura de onde é que está o PI, né, a boa estrutura societária, eventualmente fazer o flip quando for necessário, são coisas que, de fato, são fundamentais. Então, a parte da brincadeira é contrato advogado, tua estrutura tem que nascer redonda desde o começo. Eu sei que é difícil e a pessoa fala, puxa, mas não tem como pagar o advogado, mas de fato talvez a espinha dorsal, tem que nascer redondo, porque depois para corrigir a dor de cabeça ou a destruição de valor no M&A é fundamental, né? Então acho que essa é a dica mais importante para mim, monte o negócio direito, seja consciente disso, né? Acho que eu tenho... Antes de eu falar sério, eu vou dar um exemplo de uma pessoa, de um empreendedor que eu conheci. Eu falei, não, mas aqui, vocês nunca pagaram imposto? Que eu falei do empreendedor lá do século passado. E esse era de tecnologia, mas deve ter tido muita influência de alguém da família, sei lá. Mas eu falei, mas vocês não pagaram imposto? Não, eu espero sair o refis.
Sempre sai, mas essa é uma estratégia meio antiga, porque você vai destruir valor ao longo das rodadas. Não dá pra você mais ser assim hoje. Roleta russa, né? Vai sair um refis, sempre sai. A cabeça caixa, não cabeça geração de valor. Exatamente. É isso. Então, assim, eu acho que não tem mais espaço para alguém empreender dessa forma. Então, considerando que você pode, estatisticamente falando, né, pegando das 10 startups, 2, 3 vão ter belas saídas, algumas 2, 3 vão virar zumbi, vendida a $1, umas 4, 5 você vai ter que fechar. Fique sempre atento ao momento ideal, eu tô vendo isso um pouco agora, que eu consigo pagar as minhas verbas rescisórias, o direito trabalhista, os impostos, consigo liquidar essa empresa, vou ter caixa. Eu acho que hoje, passado um pouco do hype, tá todo mundo muito mais consciente do momento certo de apertar o botão do stop, sabe? Paramos. Aqui, stop, chegou. E aí, nem que alguém faça ali uma vaquinha, todo mundo coloca um pouco, você encerra. Então, acho que a primeira coisa, eu tô com medo do meu CPF, tenha muito controle do seu caixa para entender em que momento o dinheiro acaba, né? E aí você tem várias histórias que o fundador liga, cara, meu caixa termina daqui a 2 semanas. Eu falo, legal, se você não captar, aí é o teu CPF que provavelmente vai pro buraco. Ou você vai ter que colocar dinheiro para você encerrar essa empresa, tá? E aí uma outra dica que eu dou, acho que o que o Bruno falou ressoa demais, então tá certíssimo. E uma outra dica que eu já vi vários problemas aqui, quando você escolhe o teu sócio, igual casamento. Estatisticamente, alguns vão dar certo, outros vão dar errado. Já tive várias discussões onde eu falava, olha, o ideal é que vocês dois, fundadores, tenham as suas ações, também com um vesting schedule de 4 anos, 1 ano de cliff. E aí vários falavam, não, vamos fazer o seguinte, cara, vamos dar vested já 50% para nós dois, porque eu não sei se... Teoria do prisioneiro, né? Teoria dos jogos, dilema do prisioneiro. Eu não sei se você eu ou ele que vai sair, então, na dúvida, vamos botar 50% vested na largada. As startups que fizeram isso, metade teve briga, e dessa metade que teve briga, isso virou um debt equity que nenhum fundo investiu depois, porque o Pietro tinha lá 20% da empresa vested, ele podia começar o novo business dele, que ele ia carregar 20% aqui, enquanto o Daniel se matava por 7, 8 anos para chegar na venda. Então essa, eu acho que é uma dica importante, porque você nunca sabe, no dilema dos prisioneiros, quem vai ser, que não vai ser... Enfim, quem é a pessoa que não tem a vocação para ser founder e vai ter que sair. E você não quer ter essa discussão na hora que ele tá saindo. Então, cara, agora você tem que deixar as suas ações a zero. Ele vai falar, pô, mas e se você for fazer um IPO? Tocar lá o sininho na Nasdaq e eu. Então, acho que isso é um ponto super importante que eu deixaria como dica. E também é o momento de apertar o botão de... Acabou o jogo, entendeu? E aproveitando um pouco essa questão do sócio, né? Sócio é mais que casamento, né? E aí isso é uma coisa que me chama muita atenção, não, então eu gostei dele, a gente se conhece por LinkedIn, ele virou meu sócio. Oi? Você nem sabe se o cara é um louco, se vai matar alguém e você já virou teu sócio. Então é uma falta de cuidado em... Todo mundo vira sócios, meu sócio, ele é sócio, mas você não conhece. Então muitas das empresas não dão certo, e a gente teve casos, né, conhecidos de vocês, que justamente falta um alinhamento básico, de valores básicos, né? Então, e essa coisa de trazer o sócio, porque você tem que gastar... Tipo, meu melhor amigo. Meu melhor amigo de infância, jogava bola, virou meu sócio. Não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Então esse é um ponto que chama muita atenção. É essa facilidade que eu trago e essa falta de preocupação de falar, cara, quando esse negócio der certo, os problemas vão acontecer. Porque normalmente o dinheiro cresce, aí a pessoa começa a ter a diferença de valores fica super aparente. Isso acontece muito. As pessoas têm que pensar muito antes de sair abrindo qualquer coisa. E ouvindo você falando, esse momento da hora de apertar o botão e sair limpo, é meio contrário ao pensamento do empreendedor, que ele é otimista por natureza. Fala, não, vai dar certo, eu vou conseguir, vai virar. E de fato, tem coisas que você vira faltando uma semana, você vai arranjando um jeito. Mas é uma linha super tênue entre você botar o seu CPF a risco e você fazer a sua empresa dar certo. Mas você sabe que tem uma correlação direta entre o otimismo e a liquidez de mercado, né? O cara é otimista que tá chovendo dinheiro e agora se você perguntar para os seus clientes assim, não, realmente nós temos que tomar cuidado. Então, ele tem uma relação direta com o dinheiro. Faltou dinheiro, o cara já vira pessimista, vamos com calma, não vou gastar. Ele parece advogado até. Eu vejo muito aqui na Fisher, porque a gente tem uma história serial de criação de negócio. A gente tá no 7º, fazendo mais 3 agora.
E a gente, às vezes, senta pra conversar com o empreendedor novo que tá chegando aqui, eu falo, nossa, eu pensava assim, como era engenheiro. Eu falo, deixa eu sentar, ó, já deu problema nisso, por isso que a gente faz desse jeito. E-mails que divulga um monte de unicórnio, o que toca o telefone nosso e contato @Fischer gente querendo fazer, bomba. Agora a gente ganhou. Então, tem que ser super bem pensado. Acho que essa conversa aqui foi super proveitosa. Tanto para esclarecer alguns temas. Ao longo do caminho, a gente foi falando vários termos. No YouTube, depois, a gente vai colocar um glossário. Vai colocar um glossário do que é drag along, tag along, liquidation preference, safe, o mútuo. A gente vai fazer tudo direitinho. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês. Acho que a gente poder falar abertamente sobre essas coisas é super importante para quem está querendo começar ou para quem já está empreendendo e tá fazendo as coisas de algum jeito. A gente, por experiência, já viu que advogado não é um dinheiro jogado fora. E aqui eu vou ter que concordar muito com vocês. Gravou? Tá gravado isso? Advogado é investimento. Aumenta 10% o tamanho da sua rodada. Pô, coloca 10% a mais. Se for de 1 bilhão, se for de 1 bi, dá pra pagar. Fala pro investidor, cara, é pra fazer uma estrutura mais segura, mas acho que, brincadeiras à parte, é super importante, ainda mais no Brasil, que é zero simples. Vocês querem deixar algum recado final, alguma mensagem, eu acho que no final do dia, qualquer coisa que você for fazer, tem que ser, você faz porque você gosta, né? Então, isso é qualquer coisa, né? Então, o empreendimento é a mesma coisa. E não necessariamente olhando, porque eu vou ganhar dinheiro aqui. Você primeiro tem que gostar daquilo. O dinheiro é consequência, em tudo. Em startup é a mesma coisa. Às vezes você percebe essa inversão. Ele tá fazendo pelo dinheiro, porque o produto ele não gosta, não tá nem aí com isso. Então, acho que acho que você tem que amar aquilo que você está fazendo e daí você, quem sabe, um dia vai ganhar dinheiro. Acho que essa é a dica mais importante que eu daria para qualquer negócio. Boa. E eu acho que vou numa linha complementar, que eu acho que a gente está num momento de muito amadurecimento do nosso ecossistema. A gente já está figurando entre os principais, top 20, então, e eu acho que é um top 20, mas a gente está ali já up and coming. Eu acho que o trabalho de vocês, como de vários outros, ele é importante para que a gente consiga organizar melhor esse ecossistema e para que a gente tenha mais força exatamente para levar, né, para as autoridades, governantes, etc. Acho que esses pleitos dessa nossa indústria. Eu acho que é uma indústria que tem um poder. E isso, entro nesse ponto. Eu sou idealista e eu vejo muito propósito no que eu faço. Eu sou apaixonado pelo que eu faço mesmo. E eu acho que esse grau de idealismo eu vejo em todos os lugares do ecossistema. Eu estou cercado de sonhadores. E eu acho que quanto mais a gente se organiza, maior é o poder transformacional desse ecossistema no país. Então, melhor vai ser o país que a gente vai deixar do que quando a gente encontrou, né? Então, acho que seria um convite para que todos nós nos organizemos melhor para que a gente consiga, né, melhores regulamentações para o equisistema. Dani, alguma mensagem final? O final foi um dos mais profundos e mais divertidos que a gente já fez, com certeza. Obrigado, foi demais. A nossa produção tem mimos. Opa, que beleza! Obrigado. Opa, eu já falei no outro, a gente nada. Você vai passar 10 episódios. Eu vou passar 10 episódios falando que Mas os nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Vou abrir aqui mandaram então. Vou abrir os Vocês não para todo mundo, vai pegar mal se a gente abrir. Outro vai falar, todos os convidados estão ganhando, só a gente não tá ganhando por enquanto. Eu tô esperando vinho e camiseta até o final. Camiseta preta hoje é o novo casual de sexta-feira, né? Então, o meu filho de 17 anos vai roubar essa aqui. Né? Cadê minha camisa Fischer? Meu filho na festinha. A Minimal mandou pra gente o uniforme do empreendedor e a Verônica mandou alguns vídeos. Muito legal, hein? Obrigado, Olá, muito pessoal. obrigado mesmo. Super obrigado. Você sabe que vinho, né, com advogado é meio perigoso, né? Gente, mais uma vez queria agradecer muito. Você que está assistindo, esse episódio ele vai estar disponível tanto no snack.co, no nosso site, no nosso Instagram, no YouTube, em todas as mídias sociais, no LinkedIn. Os outros episódios também vão estar lá, os cortes, tudo direitinho. Mais uma vez, Bruno, Guilherme, muito obrigado. Dani, valeu, até a próxima. Obrigado. Valeu, gente.